Buongiorno, buongiorno. Gente, tem confete aqui também. Vai fora. Teve carnaval na Europa inteira. Bom dia, gente. Como vocês estão? Estamos aqui em Roma. Chegamos finalmente na terra do Coliseu, na terra do Michelangelo. Inclusive, olha o que eu tive que escutar. Eu aqui falando, né, sobre as esculturas de Michelangelo, como ele era muito inteligente, como ele sabia muito bem executar essas tarefas, né? Além de ter todo o conhecimento de anatomia e tudo mais. Aí, o Igor me vira e fala: quem é Michelangelo? Eu falei: hã? Quê? O que você tá me perguntando? Aí, ele é: quem é Michelangelo? Eu falei: como assim você tá me perguntando quem é Michelangelo? Quem é Michelangelo, Igor Blanco? A tartaruga ninja. Tem uns critérios de avaliação que eu pulei antes de casar, entendeu? Esse foi um deles. Então agora a minha missão é contar pra Igor quem foi Michelangelo, né? Mostrar as coisas que ele fez. E o que mais tem aqui é obra de arte. Então, se você não sabe quem é Michelangelo também, Vou descobrir na fonte. vem cá que eu vou mostrar pra vocês. Bora conhecer Roma. Isso é brasileiro. Olha o sambinha. Bem-vindos a Roma, a cidade eterna. Um lugar onde cada pedra parece contar uma história. E o passado e o presente se misturam de um jeito que só a capital italiana consegue fazer. A história e a origem de Roma foi fundada, segundo a lenda, em 753 a.C., pelos irmãos Rômulo e Remo, que teriam sido amamentados por uma loba, um dos símbolos mais famosos da cidade. Durante séculos, Roma foi o centro do Império Romano, o maior e mais poderoso da antiguidade, dominando praticamente toda a Europa, o norte da África e parte da Ásia. O que começou como um pequeno vilarejo às margens do rio Tibre se tornou o coração político, militar e cultural do mundo antigo. E mesmo após a queda do Império, no ano de 476 d.C., Roma continuou sendo um símbolo de poder, arte, fé e principalmente com o surgimento da Igreja Católica. E essa é a Basílica de Santa Maria Maior. É uma das 4 basílicas papais de Roma e a única que manteve sua estrutura original do século V. Seu interior é deslumbrante, mosaicos dourados que datam do século V, colunas de mármore e um teto coberto de ouro trazido das Américas, oferecido pelos reis católicos da Espanha. Cada detalhe conta um pedaço da história do cristianismo e da arte em Roma. E aqui em Roma você vai encontrar diversas igrejas. E mesmo que não seja a sua religião, assim como não é a minha, vale muito a pena parar para ver. Acabamos de chegar aqui na Fontana de Trevi. Gente, é muito diferente do que eu imaginava. Eu via os vídeos, eu via as fotos e é totalmente diferente. Ela é muito grande mesmo, e muito cheia. Não tem nem ideia, tem muita gente aqui. Tem fila pra você tirar foto, tem fila pra você descer. E são 2 e pouco, né? 2h40 da tarde. Então já sabemos que não é horário pra vir pra Fontana de Trevi. Se você quiser vir, vem mais cedo. Acorda 7 horas. Não, 7 horas esteja aqui. Porque essa hora tá lotado. A Fontana de Trevi é a fonte mais famosa de Roma, símbolo da arte barroca e da beleza italiana. Construída no século XVIII, representa o deus Netuno, dominando os mares. E o nosso próximo ponto é o Panteão de Roma, construído há quase 2000 anos, dedicado a todos os deuses. E nada como um ponto turístico cheio, né? Olha como tá lotado. Gente, todo mundo veio para Roma hoje. Cheio, cheio, cheio. Chegamos agora no Panteão. Vamos ver para entrar, porque esse aqui eu quero entrar, acho que você também quer entrar, né? Mas tá bem cheio, tem muito grupo, e muito grupo de idoso. Então,
tá bem movimentado. Mas a gente vai entrar nesse. Esse aqui tava na lista de entrar, não hoje, depois de amanhã. Mas eles cancelaram meu ingresso, devolveram o dinheiro, enfim. Acho que por disponibilidade. Então vamos ver se tem a disponibilidade aqui, né? Mas o melhor a fazer é você comprar antes. É que infelizmente o meu ingresso que eu comprei antes foi cancelado. Então vamos lá tentar pegar uma entrada para conhecer o Panteão. O Panteão de Roma é um dos monumentos mais impressionantes e bem preservados da cidade. E o prédio que vemos hoje foi reconstruído pelo imperador Adriano entre 118 e 125 depois de Cristo. O Panteão foi dedicado a todos os deuses romanos e seu nome significa literalmente Templo de Todos os Deuses. E o que mais impressiona é sua cúpula monumental, ainda hoje a maior cúpula de concreto não armado do mundo, com 43 metros de diâmetro. No centro, há um oráculo aberto que permite a entrada de luz do sol e da chuva, criando um efeito dramático e simbólico. Reformulando tudo que eu falei. Gente, eu paguei R$95 por pessoa pelo Civitatis. Caro. A gente acabou de pagar 5 euros por pessoa. Não é caro. É que o Igor ficou decepcionado porque agora ele tá comparando com o Panteão de Lisboa. Foi de Lisboa, né? E assim, o de Lisboa é mais bonito, mas esse daqui é lindo também, vale a pena. Coloca assim no seu roteiro. Só que, por mais que tenha fila, eu compraria aqui. Porque aqui eu paguei 5 euros por pessoa. No Civitatis eu paguei R$95 por pessoa. Então, converte aí, você vai ver que compensa. Pega um pouquinho de fila, a gente não ficou nem 10 minutos na fila, porque é super rápido. E acho que é melhor, Roma não é apenas um museu a céu aberto, mas também uma cidade viva com cerca de 2,8 milhões de habitantes. É a capital da Itália e do Estado do Vaticano, o menor país do mundo, e o coração do catolicismo. Apesar de toda a história antiga, Roma é moderna em infraestrutura. Possui metrô, ônibus e pontes que conectam bairros históricos, centros comerciais e áreas residenciais. O centro histórico é relativamente compacto, o que permite explorar muitas atrações a pé, como o Coliseu, o Fórum Romano, o Panteão e a Fontana de Trevi. As ruas estreitas e as praças charmosas escondem cafés, restaurantes e pequenas lojas de artesanato, mantendo a atmosfera típica romana. Eu não tenho armazenamento, tem que ser rápido. E agora estamos aqui na Piazza Navona, é um lugar muito bonito. Para de me atrapalhar. Tá, desculpa. É um lugar muito bonito, aqui vocês vão ter 2 fontanas praticamente, que tem um obelisco com uma fontana, que é uma fonte. E para trás tem uma outra fontana também, fontana de 4 alguma coisa. Vou colocar o nome aqui porque eu não vou saber falar. E aqui tem bastante restaurantezinhos, bastante gelaterias. A gente mais uma vez deu a sorte de pegar muita excursão. E aqui tem excursão de idoso e hoje também tem excursão de criança. Então tá, ó, lotado. Mas é lindo, vale muito a pena vocês colocarem aí no roteiro de vocês. O cara deve meter um imã aí à noite. Certeza. Não pode. As moedas todas são doadas. Uma instituição. Mas se eles roubaram, não é doação, né? Gente, eu tô muito impressionada em como a água, ela é limpa. Ela é muito azulzinha, muito clara. A gente que tá acostumado com a água da Sé, que é verde, e não é um verde bom, fica impressionado com essas coisas. Aqui a cidade funciona em ritmo diferente. O almoço costuma ser o principal momento do dia, seguido de uma pausa, a famosa riposo, semelhante à siesta espanhola. E à noite, as praças se enchem de vida, com romanos e turistas aproveitando bares e restaurantes. Ah, e não estranhe se você ver as pessoas enchendo as garrafinhas nas fontes. Chegamos agora no Castelo Sant'Angelo. Ele é lindo, não esperava encontrar ele no caminho. É bem grandão, você passa pela ponte. Sant'Angelo também é o nome da ponte, né? Ou Alexander? Eu vou pôr o nome aqui também da ponte, porque eu esqueci. Mas ela é bem bonita, ela passa por cima de um rio. Bem parecido com o de Paris, só que o de Paris é mais bonito. E agora vamos entrar no castelo. O Castelo Sant'Angelo fica às margens do rio Tibre e foi construído em 135 d.C., como mausoléu do imperador Adriano
e depois se tornou fortaleza e residência papal. Hoje, ele é um museu que guarda séculos de história. Que bravo! É a Céu. Até minha. Ó, virou de costas. Ó, gente, vou mostrar pra vocês agora o Airbnb que a gente vai ficar aqui em Roma. Aqui tem 3 quartos, né? Tudo individual. E aqui é um, que é o nosso. Então, aqui já tem o banheiro. E aí, fechando a porta, tem aqui a parte da chapelaria. Atrás tem um super espelhão. E uma gracinha que ele colocou aqui, né? Uma mesinha para tomar um café. Olha essa janela que linda. Enorme. Uma janela de respeito. Tem espaço para cozinhar também. Ele podia ter colocado os enfeitezinhos aqui, né? Ia ficar bonitinho. E aí, o quarto fica lá em cima. Então, você tem que subir a escada, que aqui tem um mezanino. Vou lá mostrar pra vocês. Ó, que bonitinho. Então, aqui fica o quarto. Bem alto, ó. Lá embaixo a cozinha. E aqui fica o quarto. Que o quê? Salvando a vida. Por quê? Porque é sempre chato de cortar. Ah. Gente, eu pedi um prato que ele vem cacio e pepe, carbonara e o outro eu esqueci qual que é. Mas olha que legal, que assim você come os 3 tipos de comida. E o Igor pediu pizza pela milionésima vez. Gente, a gente acabou de comer num restaurante aqui, o qual eu não peguei o nome. Vocês viram o nome? Acho que você tirou foto. Eu vou postar foto pra vocês verem. Ah, vocês viram no vídeo, mas eu vou colocar o nome do restaurante. Meu, eu tô muito cheia. Em 20 dias de Europa, é a primeira vez que eu como pra sair passando mal. Muito boa. Bom. E saindo do restaurante, demos mais uma passadinha na Fontana di Trevi, que ficava no caminho. E eu cheguei à conclusão que aqui não tem horário de estar vazio. E encerrando nosso dia em Roma, não podia deixar de mostrar um dos símbolos mais icônicos da cidade, o Coliseu. Mesmo à distância, sua grandiosidade impressiona. Um verdadeiro gigante de pedra que existiu há 2000 anos de história. Amanhã vou entrar nesse monumento incrível e descobrir os segredos de dentro dele. E não deixe de conhecer o Coliseu à noite, que é um visual totalmente diferente. Buenos dias! Não, não é buenos dias, é bom giorno! Bom dia, bom dia, bom dia! Acordamos hoje um pouquinho mais tarde, mas hoje é um dia com passeio imperdível que todo mundo que vem pra Roma quer fazer. Hoje é dia de Coliseu, então bora lá conhecer o Coliseu com a gente. E hoje vamos conhecer o Coliseu de Roma, também chamado de Anfiteatro Flaviano. É um dos símbolos mais conhecidos da cidade e do Império Romano. Nós compramos ingresso para o Coliseu pelo Get Your Guide. Eu vou colocar aqui embaixo quanto que eu paguei, porque eu realmente não lembro. Mas nesse ingresso tem o Monte Palatino, tem o Fórum Romano, a entrada do Coliseu e o áudio-guia. Vamos ver se vai valer a pena. O nosso ingresso tinha horário de entrada e enquanto não dava a hora, aproveitamos para fazer uma paradinha para fazer o nosso almoço. E para chegar no Coliseu é muito fácil, afinal tem uma estação de metrô praticamente diferente. E ao redor dele tem diversos bares e restaurantes para você poder fazer o seu almoço ou o seu jantar. Smart Fit. Me patrocina. A construção do Coliseu começou em 72 d.C. pelo imperador Vespasiano e foi concluída em 80 d.C. pelo seu filho Tito. Ele foi projetado para receber mais de 50 mil espectadores, que assistiam aos combates dos gladiadores, caçadas de animais selvagens e até simulações de batalhas navais. Mas tinha animal da África. Ah, você tá gravando? Fala aí suas curiosidades, você tá aí falando tudo que você pesquisou. Que é o maior anfiteatro do mundo. Aham. Cabe de 50 a 90 mil pessoas. Ele é rachado
por conta de terremoto. Foram 3 terremotos, se não me engano. Teve também incêndio e também teve roubo. O pessoal roubava por conta daquela pedra preciosa lá. Qual é o nome? Não, é outra pedra. Quartzo? Não. Quem tem aí ainda? E rolou batalha naval, o pessoal encheu de água o negócio. Pedra que faz tipo joia? Não. Pedra de construção? É. Entramos, galera. Estamos entrando aqui no Coliseu. Horário britânico. 2 horas certinho. E o Coliseu é uma obra-prima da engenharia romana. Possui arcos e colunas que suportam enormes estruturas de pedra e concreto, além de um sistema de túneis e elevadores subterrâneos que permitiam a entrada de animais e cenários de forma surpreendente. No passado, ele tinha uma cobertura retrátil, chamada de velarium, para proteger o público do sol. E o anfiteatro era altamente organizado. Diferentes classes sociais ocupavam áreas específicas, e o ingresso era gratuito em muitas ocasiões, financiado pelo imperador, como forma de manter o povo satisfeito e leal. E por baixo do palco havia um complexo de túneis e elevadores chamados hipogeu, onde animais, cenários e gladiadores esperavam para entrar em cena, criando efeitos surpreendentes para o público. Mas, após a queda do Império Romano, o Coliseu passou por períodos de abandono, destruição parcial, sendo atingido por terremotos e saqueado para a construção de outros edifícios. Durante a Idade Média, chegou a ser usado como fortaleza e, no Renascimento, como fonte de materiais de construção. Só no século XVIII começou a ser preservado como monumento histórico, tornando-se um símbolo de Roma e do legado do Império Romano. E pasmem com essa informação. Estima-se que cerca de 500 mil de pessoas e mais de 1 milhão de animais tenham morrido no Coliseu ao longo de toda a sua história de espetáculos. E estamos aqui dentro do Coliseu. Tá muito cheio mesmo. Aqui atrás, para você tirar uma foto, para você ter uma vista privilegiada, é bem complicado. Mas você tendo paciência, indo aos pouquinhos, né, gentileza, você consegue. O que você achou do Coliseu? É bem bonito. E assim, não acho que precisa descer não ter a experiência completa. Tem Se 2 não tiver níveis. Você compra o ticket onde você pode ficar em cima ou tem o ticket para ficar embaixo. Eu, particularmente, acho que a vista aqui de cima é melhor, que é o ingresso mais barato. Mas você pode comprar o ingresso, o qual você vai descer e ficar mais próximo da arena. Andar ali naqueles labirintos você não pode, não tem mais acesso. E o Coliseu, para quem não sabe, foi um espaço onde era um atrativo para as pessoas. Então eles faziam o tal do pão e circo aqui, onde tinham atrações com animais, onde os gladiadores lutavam entre si ou com os animais, para simplesmente agradar a população e que o imperador saísse como o queridão da história, né? Então aqui morreu muita gente, aqui morreu muitos animais que eles traziam de fora para cá. Leões, elefantes, que mais? Hipopótamo, coisas bizarras, né? E não só os gladiadores morriam para acabar com a... É uma guerra? Não é uma guerra. Apresentação, né? Para acabar com a apresentação. Alguns, eles simplesmente... um duelo. Alguns simplesmente se rendiam, né? E aí, sim, acabava a apresentação. Mas aqui foi um espaço onde muitas pessoas morreram em pró de divertimento, né? Quantos anos tem aqui? 2.000 anos? 1940, mais ou menos. Então não é 2.000 anos. É 2.000 anos. Quase 2.000 anos de construção. Assim que inaugurou, tiveram 100 dias direto de apresentações. Então, milhares de pessoas morriam por dia, de animais também. 9.000 animais e 2.000 gladiadores, né? Só nesses 100 dias de apresentação. Fala mais. Teve batalha naval aqui, eles juntavam água da chuva e enchiam a arena, se não me engano eram 11 navios, 11 barcos. E era uma guerra mesmo, como se fosse no mar. Cabe 50 a 80 mil pessoas, é o maior anfiteatro do mundo.
Ou seja, gente, era babado. E eles têm um sistema hídrico aqui muito bom, que eles já pensavam nisso, na questão da chuva, principalmente por essa questão de ter as batalhas navais aqui dentro, né? E também o Coliseu, ele já foi coberto, ele tinha uma cobertura e hoje em dia não tem mais, assim como muita parte do Coliseu não existe mais, tanto por conta de terremotos que aconteceram ou por conta de saqueamento. Simplesmente eles saquearam o Coliseu. Eu vou ver se eu encontro alguma parte aqui que tenha os buracos, que nas paredes ficavam os travertinos, que são as pedras, né? E eles simplesmente saquearam todo o travertino. Então, o Coliseu, ele tá deteriorado, ele está em processo de restauração, mas ainda tem uma baita de uma estrutura. Aqui, ó, vocês podem ver esses pontos, era tudo pontos de ferro, né? Vigas de bronze, vigas de ferro, onde ficavam presos as pedras de travertino. E não tem mais. Gente, olha o que a gente achou aqui no Coliseu. O último e o único animal que sobreviveu a toda a guerra. O gato. Gente, o retiro que eu disse, viu? Dá pra entrar lá embaixo, sim. Ó. Tá vendo as pessoas passar aqui? Cadê? Aqui. Aqui, ó. Então dá pra entrar lá embaixo, sim. Não sei como, não sei qual é o ingresso. Mas tá. Esse aqui é mais caro. Gente, olha lá. Tanto lugar pra ele ficar, ele veio pro Coliseu. Lindo! E para conhecer o Coliseu, eu aconselho você a separar umas 2 horas do seu dia para visitar com calma, para poder explorar e entender como foi que aconteceu toda essa história dentro do Coliseu. Mas assim que você finalizar o seu passeio no Coliseu, não vá embora. Você ainda precisa conhecer o Monte Palatino e o Fórum Romano. E no ingresso que eu deixei aqui embaixo, os 3 estão incluídos no mesmo ingresso. E agora chegamos no Monte Palatino. Dizem ser o berço de Roma, né? Há lendas que dizem que Rômulo fundou essa cidade aqui em 753 a.C. e que é o berço de Roma, né? Aqui onde ficavam senadores, uma galera importante na época do começo de Roma. É alto, tô ofegante. E é bem grande. Dizem não, aqui é o ponto mais alto de Roma também, então tem uma vista panorâmica muito bonita. E aqui resta caminhar e caminhar e caminhar, então bora caminhar com a gente. O Monte Palatino é uma das 7 colinas de Roma e é considerado o berço da cidade. E segundo a lenda, foi ali que Rômulo e Remo foram encontrados pela loba. E foi Rômulo que fundou Roma em 753 a.C. Por isso, o Palatino não é apenas uma colina, é um símbolo de origem da cidade e do poder romano. E ao longo dos séculos, o Monte Palatino se tornou o bairro mais nobre da Roma antiga. E imperadores como Augusto e Tibério construíram palácios luxuosos, com salões amplos, jardins deslumbrantes e um sistema sofisticado de água e aquecimento. Cara, aqui é bem alto. Deu pra ver. A gente tá acima do Coliseu, se eu não me engano. Bem bonito. E como tá o comecinho da primavera, então já tem várias florzinhas em todo lugar aqui. Cansei. A gente deu uma paradinha. Pegamos aqui naquelas máquinas de pôr dinheiro, sabe? Pegamos um lanchinho, um refri. E esticar um pouquinho aqui, descansar um pouquinho, porque aí a gente vai descer pra aí, então, ir pro Fórum Romano. E depois disso acabou nosso dia no Coliseu. Porque em Roma não, porque amanhã tem mais. Mas ainda não acabou. Fica aí, fica aí, fica aí. Hoje também? O que tem hoje? Vamos passear. Então hoje a gente vai passear também, gente. Eu tô sabendo, mas vamos passear. Fica aí que tem mais coisa. Calma, calma. Ela é ligeira, vai. Chega, nós vamos passar mal. Quem disse que eu passo?
Me dê mais. Abusada. Aqui era uma área exclusiva, onde a elite política e social vivia cercada de riqueza e poder, enquanto ao redor se encontravam o Fórum Romano e o Circo Máximo, centros da vida política, pública e do entretenimento romano. Hoje, o Monte Palatino é um dos principais sítios arqueológicos de Roma, com ruínas de palácios, templos, mosaicos, frescos e vestígios de estruturas complexas, permitindo aos visitantes imaginar como era a vida no coração do Império Romano. E agora vamos conhecer um pouco do Fórum Romano que havia citado. E nossa última parada é aqui no Fórum Romano, que nada mais é que a Brasília aqui de Roma, ou da Roma Antiga, pelo menos. É onde ficava o centro político, econômico, social, religioso da Roma Antiga. E ele foi abandonado, foi literalmente destruído e foi só encontrado, redescoberto agora na Idade Moderna. E virou um ponto turístico também aqui junto do pátio arqueológico do Coliseu. Então a gente já fez Coliseu, saímos agora do Monte Palatino e agora estamos aqui no Fórum Romano. Então vou mostrar para vocês um pouquinho de toda essa imensidão redescoberta na Idade Moderna. Bora? Então imagina que toda essa parte aqui era tudo de construção e várias pessoas, políticos, sacerdotes, galera, aqui tinha mercado também. Então imagina toda essa parte aqui realmente acontecendo como uma cidade, só que lá na Roma Antiga. Consegue visualizar? Eu consigo. E dizem que aqui ainda tem mais coisa. Então, esse sítio arqueológico, ele ainda está sendo escavado. Eles ainda estão, aos poucos, descobrindo novas partes de construções, novos itens. E isso vai ser uma coisa progressiva que provavelmente deve ter ainda túneis embaixo. Então, assim, muita coisa para se descobrir. E, de qualquer forma, ele hoje é um dos maiores sítios arqueológicos do mundo. Em construção. Interessante isso. Bastante coisa ainda. Localizado entre o Monte Palatino e o Capitólio, era o coração do Império, onde senadores discutiam leis, cidadãos faziam comércio e se reuniam para eventos públicos e cerimônias religiosas. No fórum eram erguidos templos, basílicas e arcos de triunfo, cada um com sua história, destacando-se o Templo de Saturno, o Arco de Tito e a Basílica Júlia. Espaços que ainda hoje impressionam pela grandiosidade e complexibilidade arquitetônica. E saímos do Fórum Romano. Eu tô bem cansada, acabou. E o nosso ingresso é de 24 horas, então a gente pode voltar aqui amanhã cedo se a gente quiser. Não sei se vai acontecer, mas a gente pode. Então é isso, a gente vai dar mais uma voltinha aqui pela cidade. Espero que vocês tenham gostado do nosso dia aqui no Coliseu. Que aproveitem as dicas para o seu passeio... o seu passeio acontecer sem perrengue. E depois me contem aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que vocês estão achando da nossa viagem. E se tiverem perguntas, podem deixar também, que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar. Então, um super beijo pra vocês, até o próximo vídeo do canal e faça sua viagem sem perrengue. E estamos finalizando mais um dia aqui em Roma. Estamos completamente apaixonados por toda a história que nós conseguimos vivenciar e aprender. É muito interessante você ver tudo o que aconteceu naquela época e tudo que você estudou na escola diante dos seus olhos. Aqui em Roma você literalmente vive o passado, o presente e o futuro. Então agora vamos descansar porque amanhã tem mais passeios aqui em Roma e vou mostrar tudo para vocês.